Fala, rapaziada, depois de 1 milhão de anos, tentar voltar aqui a constância dos vídeos e do conteúdo. Rapaziada aí tem me perguntado aí ultimamente sobre questão de treinamento, licença, e vou ver se eu vou tá falando um pouquinho aí sobre como funciona o futebol lá e tudo mais, e como tirar as licenças, qual que é o site, e um pouco do trabalho relacionado à parte técnica, como que eu desenvolvo meu trabalho e esse tipo de coisa. Vai seguindo aí. E aí, com relação ao treino, né? Com relação ao como eu, minha opinião, obviamente, né? Tem muitas pessoas que têm o próprio jeito de trabalhar. Quando eu trabalhava muito nessa parte aí de, especialmente, ser individual, particular, eu tentava sempre fazer o treino ficar o mais caótico possível. Tipo, não tentando fazer sempre a mesma repetição, não tentando fazer sempre aquela parada que a gente aprende muito aqui, que é a técnica, 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 sendo que às vezes não tem muita relevância, não tem muita, como é que posso dizer, tipo, representatividade pro jogo, né? Tipo, ficar dando passe ali, um monte de mesmo passe igual, rasteiro, tudo facinho, bonitinho. Quando eu tento fazer trabalho de passe assim, eu tento fazer, passa a bola no chão, passa a bola no alto, tento fazer algum tipo de movimentação ou pressão ou outro tipo de tarefa para tentar estimular mais a adaptabilidade e fazer com que o atleta, a partir do erro, tentativa e erro, consiga se adaptar e conseguir consertar quase todas as bolas. E esse é um pouco da mentalidade que eu tento desenvolver para tentar ser uma transferência maior pro jogo, né? Porque, parando para pensar ali no 1 contra 1, não tem. É um jogo uma parte muito pequena do jogo, né? Então, se eu acho que o treinamento já nessa parte aí, já é uma parte bem reduzida, e tu ainda regredir para ficar tudo fácil, sempre o atleta, o aluno ali tá atingindo sucesso. Não sei se tem muita transferência pro jogo, mas vou passar um pouco das coisas que eu fiz aqui, de uns vídeos que eu achei, e vamos seguindo aí. E aí, no jeito que eu gosto de trabalhar aqui com relação à parte técnica, eu gosto de fazer com que o atleta tome a decisão, né? Aí nesse trabalho de antecipação, por exemplo, ele só podia começar a correr quando a bola saísse do meu pé. E aí ele vai tentando ajustar o corpo e fazer a antecipação. Aí nesse caso que, apesar de ter falado aí com relação à parte técnica isolada aí, esse aí um dos trabalhos que eu também tentava fazer com iniciação aí para tentar ficar mais familiarizado, né, com as duas pernas, já trabalhando aí um pouco da recepção orientada, fazendo com que tu abra um pouco o corpo, recebe com uma, toca com a outra, e esse aí eu tinha que tentar acertar o passe lá rasteiro e depois acertar o passe no gol usando as duas pernas. E aí eu não sou tão fã desse tipo de trabalho, mas acho que dependendo do nível ali, da experiência do atleta, do aluno, dá para introduzir ali e depois tentar progredir adicionando pressão de tempo ou adversário, coisas do tipo. Das licenças, para tá tirando as licenças de lá, é nesse site aqui, learning.ussoccer.com. Aí faz o cadastro, aí vai estar aparecendo a foto de vocês aí e tudo mais. E aí eles têm tanto programa para treinador, tanto programa para arbitragem lá, que eles precisam muito. E aí aqui tem meio que como funciona também o esquema lá. Para quem não sabe, eu vou também estar explicando um pouquinho mais aqui como é que funciona da iniciação até seguir. E aí as licenças, eu acho que as primeiras licenças aqui, as introdutórias, são até de graça. Aí tem um certificadozinho lá e tal. É só para dar início realmente. Qualquer pessoa acho que pode fazer. Mas acho que a partir dessas aqui que eles chamam grassroots,
Acho que você pode fazer todas online se você quiser, mas acho que se você for seguir na D e tudo em diante, eu acho que eles pedem pelo menos uma ou duas em pessoa para você dar continuidade. E aí, com relação às licenças, seguindo nesse site aí, e aí, como eu falei que está explicando, né? Geralmente aqui é a base, como é que eles fazem. Começa jogando 4 contra 4, quando a molecada ali tá na iniciação. Aí vão pro 7 contra 7, depois vão pro 9 contra 9, depois vão pro 11 contra 11, o jogo normal. E aí conforme eles vão crescendo, desenvolvendo e vão seguindo nessa progressão aí. E aí nos cursos lá, eu não sei como é que funciona os online lá, geralmente eu acho que vai ser só uma introdução ali, alguns exemplos de exercício e tudo mais, coisa bem básica. Mas é como eu falei, se para quem tá querendo seguir nas licenças de lá, e aí tem que ser presencial. Acho que eles cobram pelo menos um ou dois presencial e um tem que ser 11 contra 11. Eu não lembro direito qual que era o pré-requisito. Mas é mais ou menos isso aí. Mas só finalizando aí também. Eu não sou contra. Às vezes pode parecer que eu odeio treinamento técnico. Eu acho que a parte técnica ali isolada tem obviamente sua importância. Mas a reflexão que eu tive a partir do momento que comecei a trabalhar com futebol e tentar ver o que estava saindo do treino e indo pro jogo. E isso é uma parada que eu vejo ainda muito aqui. Nunca vai ser perfeito, é claro, mas eu acho que, tipo, ainda mais para o tipo de atleta que eu trabalho aqui que não tem experiência, como que ele vai tirar, como é que ele vai entender que, beleza, o treino é ali tudo organizado, bonitinho, tudo tá dando certo e tudo mais, pra ir pro jogo onde tem alguém tentando tomar a bola dele, onde tem alguém empurrando ele, onde tem um monte de imprevisibilidades acontecendo. Esse é o tipo de reflexão que, não sei se quem segue aí também, quem trabalha com futebol, parou pra pensar. E acho válido pensar nessa parada aí, ainda mais se você tá trabalhando com um atleta que já tem uma vivência, quanto mais ferramentas conseguir proporcionar ali dentro do jogo, ele vai saber lidar com na hora na parte caótica, né, no jogo ali, na pressão, na decisão, no campeonato. E aí esse é o tipo de pensamento aí que eu tenho tido ultimamente. Mas vê aí, quem curtiu já sabe, comenta aí, dá aquela moral. Aproveita também para dar tua opinião sobre o que você acha sobre isso, se tu acha que é loucura. Vamos trocar aquela ideia sempre. Espero que todo mundo esteja bem aí. E tamo junto, rapaziada. Fique com Deus.